Parece que eu tava vendo que ia dar problema. O que eu mais temia que acontecesse, aconteceu. Bom, não é só de tristezas que vivemos, né, neste canal. O Bragantino aceitou liberar o Léo Ortiz do Flamengo e o Flamengo aí vai pagar não os 8 milhões que eu havia previsto, mas 7 milhões agora, certo? E mais 1,5 por metas coletivas. Aí o Flamengo fala que não pagou 8 milhões, pagou 7, que como é meta coletiva ali, os jogadores do Flamengo, eles querem ser campeões e aí isso vai sair da premiação. Então não é uma grana que o Flamengo vai pagar do próprio bolso. Bom, se é um dinheiro que iria entrar para o Flamengo, eu entendo que o Flamengo pague do próprio bolso. Mas quem sou eu aí para dizer como o Flamengo deve estruturar a sua folha de pagamento? Agora, a notícia que eu tô para dar para vocês com relação aí às convocações, essa sim me preocupa, porque eu falei no último vídeo, cara, eu disse, olha, a gente está preocupado com o zagueiro, tá trazendo zagueiro, tudo bem, mas tinha que contratar algum jogador aí para cumprir alguns espaços do Flamengo, mesmo que seja um cara mediano, não precisa ser um cara top, mas para poder ali, no caso de convocação, lesão, esse tipo de coisa, não deixar nenhuma posição carente. Eu falei isso e o Dorival convocou o Ayrton Lucas. Isso quer dizer o quê? O Ayrton Lucas, senhoras e senhores, se ele desempenhar muito bem, como eu sei que ele desempenha, ele pode ser convocado para a Copa América. Ele foi convocado agora na última convocação pré-Copa América, certo? Porque são esses amistosos. Se ele jogar bem, é bem provável que o Dorival repita essa escalação. E repetindo essa convocação, o Ayrton Lucas será convocado e desfalcará o Flamengo por 9 jogos. Jorge, mas por que você está estressado? A gente tem o Vinha joga muita bola. Pois é, meu amigo, mas você que está me assistindo, se você não sabe, o Vinha é figurinha carimbada do álbum do Bielsa lá no Uruguai. Ele vai ser convocado e ele é titularíssimo. Esse aí não falha um jogo. E isso aí é o quê? Isso aí é azar demais, cara. Isso é azar demais, porque não é possível. O Flamengo perde os 2 laterais esquerdos e não tem lateral esquerdo para jogar nas 9 primeiras rodadas do Brasileirão. É isso que está acontecendo, é isso que eu preciso te informar. Se o Ayrton Lucas for convocado na próxima convocação, se ele performar bem, ele vai ser convocado. E aí a gente não vai ter lateral esquerdo, cara. E é o que eu falei, é um planejamento patético da diretoria do Flamengo. Que agora tá fazendo o quê? Tá todo mundo comemorando a contratação do Léo Ortiz por um preço altíssimo. Eu já expliquei isso no último vídeo, eu não vou me dar o trabalho de fazer isso aqui de novo, eu sei que você já entendeu. Senão fica uma coisa chata. Mas entendam, agora vocês conseguem entender o real problema do Flamengo, essa estruturação das contratações. Mas, para falar de coisa boa, o Flamengo trouxe 3 bons jogadores. Eu gostei dessa janela de transferência do Flamengo. Não foi uma janela excepcional onde trouxe um super astro. Tem gente que vai dizer, Jorge, você é louco, De La Cruz. Sim, gente, tudo bem. O De La Cruz é um baita jogador, mas não é um super astro do futebol, né? Mas, vamos lá. As contratações do Flamengo, muito boas, muito pontuais. Foram contratações de jogadores bons, jogadores que vão fazer diferença e vão fazer falta caso sejam convocados para o Flamengo. Então, assim, o Flamengo gastou 160 milhões de reais? Gastou, mas gastou muito bem gasto. Eu acho que poderia ter pago um pouco menos de alguns jogadores, mas, de qualquer forma, jogador bom é um pouco caro, né? Então, pagou, contratou, os jogadores já estão mostrando aí o seu desempenho, já estão mostrando que são capazes. Hoje, inclusive, nós vamos ter os 4 uruguaios jogando juntos. Por quê? O Tite já vai fazer algumas mudanças no time. Eu acho que ele teria meio que interesse em mudar algumas peças do lado esquerdo e talvez do ataque do Flamengo. O problema é, o Gabigol e o Wesley não vão para jogo hoje. Hoje, para quem não sabe, tem jogo do Flamengo em Madureira, 4 horas da tarde. O Flamengo, se ganhar, e acredito que se empatar, já é campeão da Taça Guanabara e já garante a vantagem para a semifinal do Carioca. Então, assim, é um jogo que o Tite ele pode dar aí uma testada, né? Ele não vai perder o campeonato por conta disso, a não ser que ele perca para Madureira, uma coisa que eu acho que é bem difícil de acontecer com o time principal do Flamengo. Então ele vai fazer uns testes e eu acredito que o Vinha vai ser o titular da lateral esquerda. Nós devemos ter também o Davi Luiz como zagueiro na esquerda e o Bruno Henrique no lugar do Cebolinha. Eu acredito, por essa formulação, pelo que eu tô vendo, que o Gabigol devesse ser o centroavante. Mas com controle de cargas dele, com controle ali de pequenas lesões que apareceram nos exames médicos dele e do Wesley,
ele não vai pro jogo. Então vai o Pedro. Olha, outra coisa que eu precisava pontuar falando sobre o Gabigol. Lembra quando eu falei, cara, se o Pedro for convocado, o Gabigol vai ficar puto, mas é uma grande chance dele jogar 9, 8, 10 partidas consecutivas, engrenar, entrar em ritmo, entrar em sintonia com o elenco, meter gol, ganhar aí de novo a confiança, se afirmar no elenco. Pois é, o Pedro não foi convocado. Então, ele ainda é o titular da posição e o Gabigol amarga um banco. Eu tenho medo de que o Pedro não seja convocado e que o Gabigol não jogue. O Gabigol não jogando, gente, 9 rodadas, a gente já está em março, basicamente, né? O Gabigol não jogando março, abril, maio, né? Porque são 9 jogos, 9 rodadas do Brasileirão, que é o que se calcula, vão ser mais ou menos 2 meses aí de banco e mais uma semana. Cara, vai ficar muito próximo do meio do ano. Muito próximo daquela data limite que o Gabigol tem para renovar o contrato com o Flamengo. Porque se chegar no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça. Eu, honestamente, não gostaria de perder o Gabigol. Mas do jeito que as coisas estão andando, do jeito com que o Flamengo está lidando com a situação e que o Gabigol também está lidando, porque aqui não é o Flamengo que é o culpado, tá? Não é. Eu acho que a coisa vai ficar difícil. Bom, o Flamengo precisa vencer hoje. O Flamengo vai fazer alguns testes. Tomara que dê certo. Tomara que o time encaixe. E eu vou torcer muito, muito mesmo, para que o Gabigol entre nesse jogo e faça um arraso. Que o Gabigol não vai jogar esse jogo. Que o Pedro entre nesse jogo e faça um arraso. Que ele destrua o Madureira. Por que que eu quero isso? Porque eu gostaria de ver o Pedro convocado. Por que que eu gostaria de ver o Pedro convocado? Porque eu quero ver o Gabigol quando ele voltar jogando de titular para ganhar a posição, para poder se reafirmar, porque eu quero o Gabigol no Flamengo. Então, vejam o que eu estou querendo. Eu estou querendo que os dois centroavantes do Flamengo façam sucesso. Um na seleção e o outro aqui. Os dois podem ser felizes. Os dois são muito importantes para nós. Isso é o que a torcida tem que fazer. A gente não tem que vaiar um, a gente não tem que desprezar um em detrimento do outro. Não. Os dois honram o manto. O Gabigol honrou muito no passado e o Pedro está honrando muito hoje. Tanto é que o Pedro está a alguns gols de se tornar artilheiro do novo Maracanã junto com o Gabigol. Bom, é uma marca impressionante, tendo em vista que ele chegou depois do Gabigol, acho que 2 ou 3 anos depois do Gabi. Então, isso mostra que o Pedro também é muito competente quando a matéria é fazer gol. Bom, esse é o vídeo. Se inscreve, deixa o like. Fui!